Boa tarde, pessoal. Hoje, 15 de abril, exatamente às 16 horas, eu estou preparando esse vídeo para o trabalho de vocês. Eu estou mandando esse vídeo junto com o material que vocês vão acompanhar. Portanto, é interessante que antes de vocês começarem, dê uma pausa nesse vídeo, pegue o material, coloque próximo, porque vocês vão acompanhar esse material. Ele tem muito detalhe, é por isso que ele não está aparecendo na tela, pode atrapalhar o entendimento de vocês. Mas basicamente, o que é que vocês vão entender para desenvolver? A nossa tarefa basicamente é o quê? É fazer o quadro norteador da pesquisa. Esse quadro norteador, ele vai servir de base para você entregar essa sua tarefa. Então, a primeira coisa para você trabalhar uma pesquisa é descobrir o tema, né? O tema, ele é fundamental para que eu possa desenvolver uma pesquisa. Nesse tema vão ter questões, vão ter perguntas, e aí vocês vão começar por esse ponto que é o tema. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aí já é como fazer a delimitação do tema. Então, é muito importante que ao escolher o tema, tem algumas coisas que eu já coloquei no material, que basicamente é o quê? Primeiro, é uma área de interesse do nosso estudo, né? Vocês estão há quase um ano já, né, com a gente, e vocês tiveram diversas disciplinas. Então, todas elas viram uma parte da cadeia de desenvolvimento logístico. Então, vocês vão vão usar esse conhecimento para escolher o tema. Por que é importante? Porque escolher um tema significa estabelecer limite ou restrições. Por exemplo, eu, ao achar um tema relativo à logística, por exemplo, deve ser um tema que me proporcione uma pesquisa que seja fácil de pesquisar, de levantar dados, não é? de fazer entrevistas e de questionário. Então, não adianta eu querer fazer pegar um tema dos transportes nos Estados Unidos, porque eu não vou poder ir lá para levantar isso. Você precisa determinar um tema que seja fácil de você pesquisar, que seja o mais próximo da sua realidade, até mesmo porque você tem uma proposta, né? Então, outra coisa, né, importante, é muito interessante que você observe no seu dia a dia, tá certo? O que é que tem, né, de interessante relacionado à sua vida, né? E que você tem uma certa curiosidade, né? Porque é importante você estudar algo que você tenha uma curiosidade, né? E como está aí no material, qual é a sua contribuição que você quer dar para a sociedade? Qual é a contribuição que você quer dar para o seu tempo, né? Qual é a sua aptidão, né, pessoal, que você tem para fazer esse trabalho? Então é importante que você tenha esse pensamento na hora de definir o tema, né? Só para provocar vocês, o tema que vocês estão vendo aí é desafios para a logística em tempo de coronavírus. Está todo mundo falando nisso, todo dia tem coisas da televisão, vocês estão sofrendo isso aí na hora do transporte, na hora do supermercado, em casa. Então existem muitos desafios. Eu acho que eu vou provocar em vocês uma série de pensamentos sobre esse tema. Então, quando a gente fala nesse tema, eu vou dar só uma ideia do que a gente pode ter com esse tema. Por exemplo, você sabe que a gente tem vendas pela internet, né, o e-commerce, acontece há muito tempo. E muitas dessas empresas que já trabalham com e-commerce já tinham também loja física e o comércio eletrônico. Muitas delas, pelo seu custo operacional, estavam começando a se dedicar mais ao ambiente, né, virtual, pela capacidade de oferecer serviços e pela bruta redução de custos nas estruturas, né, de pessoas, de prédio, de impostos e tal. Então, isso já é uma realidade hoje.
Só que a gente vai perguntar o seguinte: esse ambiente de restrição, de isolamento, né, social, será que ele não vai exigir uma estratégia de distribuição mais competente, que provoque um diferencial? Ah, tudo bem, eu estava recebendo as pessoas, atendendo, né, os meus clientes na minha loja, mas agora eles não podem vir na minha loja. O meu desafio é oferecer o mesmo serviço de uma maneira que atenda às necessidades dele. Ele não quer, né, sair de casa para ir na loja. Não é que não querem, não podem, né? Então será que essa situação já provoca essa né, questão? A outra coisa é que, além disso, a agilidade, né, nos pedidos, uma tecnologia de formação e comunicação ágil, principalmente para as entregas rápidas. Então, é um desafio para a logística que nos remete também para outras questões. Ele vai ser mais exigente com aquele fornecedor que te oferece, além do produto, além do serviço, uma agilidade na entrega. Tá? Isso aí é uma questão. A outra coisa é que ele continua, nós, né, consumidores, continuamos querendo qualidade, preço, forma de pagamentos adequada, né, com esse momento, forma de pagamento, né, virtuais, né, e que isso continua sendo importante para a compra, mesmo porque não é muito bom nesse momento, né, você usar o dinheiro em espécie, né, porque é um grande transmissor de doenças, né, um grande vetor, né. Então, quanto mais opções eletrônicas, né, de pagamento, mais é interessante, é mais um desafio. E a outra coisa também que a gente pode abordar é que se você não conseguir nesse momento oferecer uma solução que atenda o que você já atendia antes e ainda possa oferecer nesse ambiente, porque olha, fiquem certos, nós estamos hoje no dia 15, né, de abril, mas com certeza nós não vamos estar fora desse isolamento, pelo menos antes do dia 15 de junho, né? Então, isso é claro. Então, a gente tem que ver que quando acontece isso, existe um tempo para que você pense, para que você elabore. Lembre-se que esse é um trabalho, né, científico, que você pode depois torná-lo uma solução para qualquer empresa que esteja pronta. Nós não sabemos se vai existir outra, né, pandemia, mas com certeza nós vamos aprender muito bem a lidar com uma economia com dificuldade, né, combalida, onde quem for bom vai mostrar sua capacidade agora. Então, eu estou dando como provocação esse tema, desafios para a logística em tempo de coronavírus. Pensando nisso, a gente tem algumas perguntas. Eu estou fazendo essa pergunta, mas vocês vão fazer para vocês, né? Por exemplo, o que é que você pretende alcançar? Que objetivos, né? Quer dizer, o que que você tem? Porque é o objetivo geral. Lá no quadro norteador, vocês vão ver o objetivo geral e o objetivo, né, específico. Então, faça essas perguntas antes de você definir o tema. Porque logo em seguida vem o problema e a hipótese. O problema e a hipótese é uma coisa muito simples. Todo trabalho científico, todo trabalho que envolve pesquisa, todo trabalho que exige estudo, ele tem a ver com um problema. Nós não vamos fazer um trabalho, né, científico simplesmente para não resolver um problema. E todo problema tem uma solução, e para isso tem uma hipótese. Então, o problema, ele deve chamar a atenção, né, do tema, ele faz um questionamento, mas você vê que eu falei uma série de desafios dentro da logística que tem perguntas. E a gente tem que partir de uma pergunta para poder tentar, né, resolver. Aí é onde entra a hipótese, né? Ela é uma resposta antecipada. Se a solução for essa, se o problema é esse, a solução vai ser essa. Mas ainda não é. Então você vai pesquisar essa hipótese para demonstrar. Depois, uma vez feito essa reflexão em relação ao problema, você vem formar os objetivos, né?
Os objetivos, ele tem duas instâncias muito importantes. Primeiro, é o objetivo geral. Qual é o propósito desse estudo? Eu vou dar uma ideia, né, para vocês no quadro norteador da pesquisa ao final. Mas você tem que levar em conta que o objetivo geral é uma síntese, né? Uma síntese é um resumo consolidado do que você pensa, né, do problema. Então, por exemplo, e deve ser, né, coerente com a pesquisa. Esse é o objetivo geral. Mas vocês vão ter alguns objetivos, né, específicos, que cada um deles, na medida que vão sendo atingidos, vai resolvendo o problema geral. Então, os objetivos, né, específicos, eles são etapas. É o desdobramento do objetivo geral, né? E aí, dependendo disso, ele vai indicar etapas, né, da pesquisa. Então, nós já vimos a questão do tema, do problema e da hipótese que vocês vão tratar e dos objetivos. Então, aí no material está, não é para copiar isso como tarefa. Vocês vão se inspirar nisso que eu fiz para que vocês possam desenvolver o seu. Olha, tem muita coisa para pensar. Olha o que é que eu não coloquei como questão central. Olha só, é uma pergunta, né? A necessidade do isolamento social vai exigir dos fornecedores de bens e serviços estratégia diferenciada de abastecimento do mercado? É uma pergunta. O isolamento, né, social, será que vai exigir deles um posicionamento diferenciado? A minha hipótese que eu criei é assim, que eu acho que o uso da tecnologia da informação e comunicação como forma de agilizar o delivery, combinado com a entrega rápida e confiável, eles podem fazer a diferença, pode ser fator decisivo, né, de competição. Isso é uma hipótese geral, né? Então, se é uma hipótese geral numa questão central, eu posso dizer que o objetivo dessa pesquisa que eu estou pretendendo levantar é o seguinte: analisar como o desenvolvimento de um aplicativo pode facilitar o agendamento de entrega, aumentando a capacidade de atendimento do cliente com baixo custo operacional. Esse vai ser o objetivo geral do meu trabalho, tá? Da minha pesquisa, digo melhor, né? Então, eu já fiz a questão geral. Mas tem algumas questões menores nesse aspecto que eu pergunto também. Eu digo, algumas empresas já estavam descontinuando suas vendas em lojas físicas para se dedicar somente ao comércio eletrônico? Eu penso que sim. É uma questão que eu devo pesquisar. A minha hipótese para isso é que qualidade, preço e facilidade de pagamento continuarão sendo importantes para a compra de produtos e serviços. Então, se realmente elas estavam pensando em descontinuar a sua loja física e passando para o comércio eletrônico, com certeza, na minha hipótese, eles vão, né, continuar com essas características, né, de qualidade, preço e facilidade, né, de pagamento. Se é assim, um dos meus objetivos específicos é verificar se os roteiros específicos de entrega por regiões da cidade facilitam ou não o planejamento de compras do consumidor. Então aí eu já busquei um objetivo na específica. Aí eu fiz outra questão. A outra questão é o seguinte: já existe no mercado empresas especialistas em entrega a domicílio? Ora, pessoal, é só o que a gente vê. iFood, Rappi, James, Uber Eats, é só o que tem aí. Empresa de entrega de diversas coisas, logística de distribuição. Sim, mas essa é uma questão que eu posso levantar a seguinte hipótese: se eu propuser parcerias com a empresa de entrega, certo? Eu posso aumentar a produtividade delas, a minha e a lucratividade dos dois. Não é verdade? Isso pode ser uma questão, né? E por fim, mais um objetivo, né, específico, que é o quê? Analisar se o aumento de produtividade com a melhor ocupação de espaço dos veículos, né, de entrega, porque ele vai fazer a dele, pode fazer a minha ou não, e a parceria pode propor novos negócios. Então, a nossa tarefa é fazer um quadro normativo da pesquisa, né, que está proposto no material de vocês, né? Então, ao ler aquele material, ele serve de referência.
Mas o que é que eu fiz aqui? Eu trouxe para o nosso conhecimento, eu trouxe para a nossa área, eu trouxe para o nosso dia a dia, para que vocês entendam como é que eu posso, de uma situação atual, que a sociedade precisa, né, de soluções, para que vocês pensem. Não é para fazer igual ao que eu fiz, aqui é uma referência, mas olha, tem muitas coisas que estão disponíveis para pesquisa e para você fazer essa tarefa. Eu tenho certeza que vocês vão desenvolver esse trabalho muito bem feito, porque, né, vocês são meus alunos, né? A gente faz a diferença, não é isso? Portanto, vocês vejam esse, né, material e aguardo a conclusão das tarefas. Felicidade, tudo de bom aí para vocês e cuidado aí na quarentena. Um grande abraço para vocês.